Língua portuguesa. Leitura. Livro C. Lição 3, aula 5. Olá, estamos de volta. Essa receita do tabule até que rendeu, não foi? Vocês já repararam? Vocês já pararam para pensar a quantidade de coisa que estamos aprendendo? No tipo de texto, nos verbos que nós usamos, o infinitivo, fazer, mexer, cozinhar, o imperativo, faça, segure, vire. Parece até propaganda, não é mesmo? Compre hoje, não deixe para amanhã. Usar os verbos com precisão é muito importante. E as palavras também. Cozinhar, fritar, assar, cada uma com o seu sentido. Mas que também pode ter o seu sentido figurado, não é? Cozinhando em banho-maria. Vocês conhecem essa expressão? Então vamos começar a aula. Essa nossa galinha ainda vai dar muito caldo. Correção do dever de casa. Hoje temos muitos deveres para corrigir. Depois de tanta conversa sobre o texto, vai ficar fácil. E vocês também já estão ficando craques, não é mesmo? Vamos começar pelo exercício 1. Vamos rever o nosso texto. Identificar os principais componentes. Colocar nossas ideias em ordem. Página 27. Alfa, por que o título desta lição é Almoço? O título desta lição é Almoço, porque apresenta um cardápio completo, salada, prato principal e sobremesa. Puxa, Alfa, que resposta bem feita! Vocês também responderam assim? Vamos ver quanta coisa importante nós podemos aprender com o Alfa. Apresenta um cardápio completo. O Alfa usou a palavra cardápio. É a palavra correta. No Brasil também utilizamos a palavra menu. A pronúncia correta é menu. Mas nós já abrasileiramos a palavra. Cardápio, menu. Tem gente que fala menu, pois se escreve assim, com U. Agora, observem como ele escreveu corretamente. Porque a palavra está escrita junto. Ele está explicando, respondendo. 2 pontos. Menu completo. Ele vai enumerar. Alfa, parabéns. Você respondeu muito bem. E vocês? Também responderam corretamente? Entenderam a razão do título? É um cardápio completo. Beto, para que serve uma receita? Uma receita é um texto do tipo procedimento. Ela serve para informar, dizer como fazer. Vocês viram com atenção a frase do Beto? Ela está correta? Vamos ver? É um tipo de procedimento. Correto. Serve para informar. E ele ainda colocou uma explicação. Dizer como fazer. Observem a vírgula. Ela serve para informar. Vírgula. Dizer como fazer. Dá gosto essa turminha, hein? C. Cada receita é dividida em quantas partes? Cada receita está dividida em 2 partes, ingredientes e modo de preparo. Perfeito, Alfa. E observem a vírgula. Ele pode usar a vírgula ou pode usar 2 pontos. Os 2 estão corretos. Qual a função de cada parte da receita? A primeira parte apresenta os ingredientes. A segunda parte apresenta o modo de preparo. E nós podemos juntar tudo isso numa só frase. Podemos, Beto? Como ficaria? A primeira parte apresenta os ingredientes. A segunda parte apresenta o modo de preparo. A primeira parte apresenta os ingredientes e a segunda o modo de preparo. Depois aparece assim: a primeira parte apresenta os ingredientes. A segunda parte apresenta o modo de preparo. Isso mesmo, Beto. Ele cortou a parte repetida e colocou a conjunção e. Conjunção. Junção. A palavra que liga.
A ordem dos passos a serem seguidos para preparar cada receita é importante? O que acontece se a ordem for trocada? A ordem dos passos precisa ser obedecida. Se trocar a ordem, não vai dar certo. Gostei da sua resposta, Alfa. Ordem a gente obedece, não é mesmo? Se a ordem é boa, as coisas dão certo. Mas vamos examinar a frase do Alfa. A ordem dos passos precisa ser obedecida. Se trocar a ordem, não vai dar certo. A frase está correta. Mas será que a ideia da frase está correta? Vocês já viram alguém experiente seguindo receitas? As pessoas às vezes não mudam um pouquinho? Experimentam fazer um pouquinho diferente? É verdade. E é assim que surgem novas receitas. Essa é a ideia. A ordem existe. A pessoa que escreveu é experiente. Se fizer assim, vai dar certo. Mas algumas coisas podem trocar de ordem. Ou pode trocar algum ingrediente. Alface pelo pão. Isso mesmo. Veja que ideias importantes nós estamos discutindo. Uma boa receita, se você seguir, deve dar certo. É melhor seguir. Mas se você for experiente, quem sabe pode experimentar. Tentar um ingrediente diferente, mudar a ordem. Mas é preciso cuidado. Tem que saber das coisas. É a mesma coisa com as frases. A gente pode trocar palavras, a ordem. Às vezes fica a mesma ideia. Às vezes muda a ideia. Observem a frase do Alfa. A ordem dos passos precisa ser obedecida. Se trocar a ordem, não vai dar certo. Agora observem. A ordem dos passos precisa ser obedecida. Se trocar a ordem, não vai dar certo. A ordem dos passos precisa ser obedecida. Cuidado para não trocar a ordem. É a mesma ideia? Não, é um pouco diferente. Eu disse que se trocar a ordem, não vai dar certo. A frase da professora diz para ter cuidado. É isso mesmo. Se a pessoa é cuidadosa e entende de receita, ela pode arriscar. Até aqui nós falamos da forma do texto. Agora nós temos mais 3 perguntas sobre o conteúdo do texto. Até aqui nós falamos da forma do texto. Agora nós temos mais 3 perguntas sobre o conteúdo do texto. Forma, conteúdo. As primeiras perguntas estavam verificando o que nós aprendemos sobre esse tipo de texto. E aprendemos muito. Elas estavam relacionadas com a forma do texto. As próximas perguntas querem saber sobre o conteúdo, o sentido do texto. F. Qual é a receita doce? Como você sabe disso? Essa é comigo. Falou em doce, é comigo. Olha o que eu respondi. Boa resposta, Beto, e boa frase também. Por causa do nome e por causa dos ingredientes. Entendi. Eu podia ter escrito com menos palavras, não é? Isso mesmo. Podemos cortar a repetição e a frase fica ainda melhor. Eu sei disso por causa da palavra sobremesa e dos ingredientes. Se quiser preparar a receita do tabule, você precisará de, no mínimo, quanto tempo? Por quê? Para preparar o tabule, precisamos de pelo menos 2 horas, porque o trigo precisa ficar de molho durante 2 horas. A resposta está correta, mas nós podemos cortar alguma coisa? É mesmo! Para preparar o tabule, precisamos de pelo menos 2 horas, porque o trigo precisa ficar de molho. A gente entende do mesmo jeito, não é? A gente gasta menos palavras, economiza. H. Qual ingrediente dos tomates recheados precisa ser preparado antes de começar a fazer a receita? Como ele deve ser preparado? A última sobrou para mim. Vamos lá. Antes de começar a receita,
É preciso lavar o tomate, cortar a tampa e retirar o miolo. Boa resposta, Beto, está correta. Lavar o tomate, cortar a tampa e retirar o miolo. Só depois vamos preparar o resto. Vamos aproveitar e ver o que está no exercício 7? Cortar a tampinha do tomate. Isso estava escrito na receita. O que significa cortar a tampinha do tomate? A parte de cima. E o que significa a palavra tampinha na frase de baixo? Você viu a tampinha do refrigerante? Tampinha é aquele troço que serve para fechar a garrafa, para não sair o gás. Está correto, mas troço não é uma palavra muito precisa, é? Como podemos dar o significado de uma tampinha? Vocês olharam no dicionário? Perguntaram para alguém? Consultaram a internet? Peça móvel com que se tapa ou cobre um recipiente ou caixa. Dá para entender, não é? Uma peça móvel serve para tapar ou cobrir. Pode cobrir um recipiente ou uma caixa. Viram como é útil consultar o dicionário? Troço tem muito por aí, mas definição boa, precisamos consultar o dicionário. E por falar em dicionário, vamos ver o que está no exercício. Você vai precisar de um pé de alface. Alfa, você pode me dar uma mãozinha com esse pé de alface? O que significa a palavra pé? Pois não, professora. Pé de alface é uma unidade. Isso mesmo, é uma unidade. Um pé de alface. Vocês repararam no que eu disse antes? Você me dá uma mãozinha? Você me ajuda? Beto, e nesta frase, o que significa a palavra pé? Mauro está com o pé sujo. Pé. Nesta frase, a palavra pé está no sentido, como fala mesmo? Sentido próprio. Muito bem, Beto. A palavra pé está no sentido próprio. Falou bonito. A palavra pé está empregada no sentido próprio. O pé da cadeira quebrou. Alfa, nessa frase, o que significa a palavra pé? Pé é a parte de baixo da cadeira, que encosta no chão, igual ao pé das pessoas. É uma boa definição. A parte de baixo, a parte da cadeira que encosta no chão. Exercício 5. Vamos ler em voz alta? Observem a entonação, a maneira de ler. Vamos juntos? Na padaria há sapão, no forno há sapato. Peguei uma mão. A. Explique o que ocorre quando as frases são lidas em voz alta. B. Agora explique o significado das frases abaixo. Na padaria assa pão. Na padaria assa pão. No forno há sapato. No forno assa pato. Peguei uma mão. Peguei um mamão. Vocês observaram? A sapão, assa pão. A sapato, assa pato. Uma mão, um mamão. Tudo depende da maneira de ler, não é mesmo? A maneira de falar, de ler, pode mudar o sentido. Do que queremos dizer, inclusive. Do que o outro pode entender. E a gente ainda pode brincar com as palavras, não é mesmo? Vamos ver como a forma de ler muda o sentido das frases? Na padaria há sapão. Na padaria há sapão. O que nós entendemos? O que você entende? Isso mesmo, tem um sapo grande na padaria. Na padaria assa pão. Na padaria assa pão. Viram? Eu li da mesma forma. Na padaria assa pão. Na padaria assa pão. Na padaria assa pão. Agora eu vou fazer o mesmo com as outras frases. Na padaria há sapato. No forno assa pato. A gente pode falar igual. Fica confuso, não é mesmo?
Mas aí é que está a graça. Brincar com as palavras. Peguei uma mão. Peguei uma mão. Agora compare. Peguei uma mão. Peguei uma mão. Deu para notar? É por isso que nós precisamos treinar muito a nossa Fluência de leitura. fluência de leitura. Ler com entonação, dar vida às palavras, aos textos. E hoje, como estamos terminando esta lição, vamos também terminar de ler o livro de nossos super-heróis gregos. Uma maçã, um cavalo e uma confusão daquelas. Nós paramos quando estava começando a guerra. Tinha super-herói dos dois lados. Quem irá vencer? Vamos ler? A guerra se estendeu por 10 longos anos. Do lado dos gregos apareceu Aquiles. Quem se lembra dele? O filho da ninfa que o mergulhou no rio de águas mágicas? Pois é, Aquiles, filho de Tétis, tinha crescido. Era um homem forte, muito destemido e habilidoso, um verdadeiro deus grego. Durante a batalha, Paris, todo lindo, também lutou. Ele usava um arco com flechas envenenadas. Quando viu Aquiles, Paris atirou. Dizem que a mão do deus Apolo guiou a flecha de Paris. Sabe onde ela foi parar? No calcanhar de Aquiles. Vamos relembrar. O calcanhar de Aquiles foi o único lugar que não foi banhado pelas águas mágicas do rio. Este era o ponto que não tinha a proteção da morte. E Paris acertou bem ali. Aquiles foi envenenado e morreu. Com a morte de Aquiles, os gregos decidiram ir embora. Entraram em seus navios e partiram. Mas deixaram um enorme cavalo de madeira na praia, bem perto das muralhas de Troia. O cavalo de madeira era um símbolo de paz. Era um sinal de que a guerra havia acabado. Será? E agora? Esse cavalo é um símbolo de paz? E essas figuras desenhadas, o que será isso? Você já conhece essa história? Sabe como vai acabar? Não? Então, acompanhe comigo. Os troianos ficaram contentes. Eles adoraram o presente dos gregos. Levaram o cavalo para dentro da cidade e foram celebrar a vitória. Mas, à noite, quando todos dormiam, o cavalo se abriu. De dentro dele saíram soldados gregos que correram para abrir os portões de Troia. Os gregos então voltaram, venceram os troianos e levaram Helena embora. Paris morreu no combate. Da grande família real de Troia sobreviveu apenas Enéas. Enéas foi salvo por Afrodite, que era sua mãe. Ela o mandou para bem longe dali. Enéas vagou por diversas terras. Sempre escolheu ficar longe de guerras. Enéas chegou à Itália e contou para todos o que viu. Enéas se casou, teve filhos e, junto com eles, construiu a poderosa cidade de Roma. Mas essa é outra história. Que história legal, professora! Conta outras dessa pra gente! Eu nunca soube que os super-heróis eram tão antigos. Muito bem! Essa história é um mito. Ela faz parte da mitologia, a mitologia grega. Os mitos são as histórias que os gregos contavam. Iam passando de pai para filho, era a forma deles ensinarem as coisas, o que era certo e errado e o porquê dos povos guerrearem, o que leva os povos a uma guerra. E parece que a humanidade ainda não aprendeu, não é mesmo? Poema. Eu vou ler um poema. Inutilidades, de José Paulo Paes. Primeiro vocês vão só ouvir. Prestem bem atenção na maneira como eu leio. Ninguém coça as costas da cadeira.
Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está na sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma. Ah, se trotassem os cavalos do motor! Ah, se fosse de circo o macaco do carro! Então, a menina dos olhos comeria até o bolo esportivo e bala de revólver. Paz, José Paulo. É isso ali. Rio de Janeiro, Salamandra, 1984. Todos prontos? Então acompanhem comigo. Vocês podem ir lendo baixinho, tentando imitar a minha leitura. Poema Inutilidades, José Paulo Paes. Ninguém coça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está na sua casa. Dente de alho não morde coisa alguma. Ah, se trotassem os cavalos do motor! Ah, se fosse de circo o macaco do carro! Então, a menina dos olhos comeria até o bolo esportivo e bala de revólver. Paz, José Paulo. É isso ali. Rio de Janeiro, Salamandra, 1984. E que tal esse poema? Não é muito engraçado? Se você tivesse que escolher uma vinheta desta lição, qual delas você colocaria no lugar do poema? Compreensão, ao pé da letra, correto, leia depressa. Ao pé da letra. Isso mesmo, ao pé da letra. Mas será que essas expressões também têm sentido próprio e sentido figurado? Como é? Vamos entender. O que dá graça a essas expressões? Vamos ver uma a uma? Ninguém coça as costas da cadeira. Qual é a graça? Isso mesmo, coçar as costas. A palavra costas é usada num sentido figurado. É o encosto da cadeira, né? Ninguém chupa a manga da camisa. E aqui, qual é a palavra? Manga. Manga de chupar é a fruta. Este é o sentido próprio. Manga da camisa é o sentido figurado. Manga é a parte em que passamos os braços. A gente também fala de manga de cano. É uma peça que serve para encaixar 2 pedaços de cano. Você quer chupar manga de cano? O piano jamais abana a cauda. Qual a palavra que dá graça? Cauda. Animais abanam a cauda. A cauda do piano é a parte de trás, aquela parte que levanta. Nem todo piano tem cauda, mas nenhum piano abana a cauda, não é mesmo? Nem o piano de cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. Essa é velha, não é? É uma brincadeira de adivinhação. Quem conhece? O que é o que é? Tem asa, mas não voa. É a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? Mesa tem pé? Tem perna? Tem, mas não é como das pessoas, não é?
E a boca da calça se não fala nunca? Onde é que está a graça? Na palavra boca, não é mesmo? A parte aberta da calça se chama boca, mas ela vive caladinha, não abre o bico. Nem sempre o botão está em sua casa. Qual é a graça? A palavra casa, não é mesmo? Casa de botão existe, mas é outra coisa, não é o sentido próprio de casa, de morar, a casa de verdade. Ah, se fosse de circo, o macaco do carro. Macaco do carro. Por que essa peça tem esse nome? Porque antigamente os macacos do carro tinham braços compridos, como o braço de algumas espécies de macaco. Agora vejam essa do final, que mistura várias ideias. Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Menina dos olhos, bolo esportivo. O que é a menina dos olhos? A íris é que controla a entrada de luz no olho. Ela é chamada de menina dos olhos. Ela nos permite ver com maior ou menor clareza os objetos. A expressão menina dos olhos se refere a preferências. Menina dos olhos é aquilo que a gente prefere. Existe também a expressão comer com os olhos. Isso se aplica quando a pessoa fica desejando muito uma coisa, fica ali de olho. Nesta frase final, o poeta junta todas as ideias. A menina dos olhos, ou seja, o desejo tão forte que iria comer, o bolo esportivo e uma bala de revólver. Bolo e bala são de comer, mas bolo esportivo é uma loteria, não é mesmo? E bala de revólver não é de chupar. O que aprendemos aqui? Vamos ver tudo isso em nosso resumo? Resumo da aula. Que aula essa nossa hoje, hein? E que lição! Essa lição do almoço. Como um almoço pode render tanta conversa? Você aprendeu muito? Já sabe ler bem uma receita? Escrever uma receita? Usar o imperativo e o infinitivo? Modular a voz para ler com expressão? Escrever frases bem feitas como o alfa e o beto? Que tal? Depois tem mais. Até a próxima!